Vamos então começar. Eu quero agradecer ao José Manuel Fernandes e ao professor António Barreto, antes de mais, o convite que me foi feito há 2 anos para pertencer ao Conselho Editorial do Anuário e para estar aqui hoje, para moderar este debate sobre um tema e partindo de um texto que, parecendo ser, que consegue ser lido quase como um texto de atualidade e quase como um texto sem data, no sentido em que é um texto de Félix Ribeiro que analisa a situação portuguesa não apenas do ponto de vista atual, mas daquilo que nos trouxe a esta situação e, sobretudo, aquilo que nós vulgarmente chamamos como alternativas. A verdade é que eu estou entre duas das pessoas que produzem, na minha opinião, análise e estudo mais aprofundado sobre a situação económica portuguesa, e não é de hoje. Os dois produziram trabalho muito antes até da situação ter chegado ao ponto em que estamos. O Vítor Bento publicou um livro que é, na minha opinião, o melhor livro publicado sobre as causas da crise, sobre o diagnóstico da crise e como compreender as causas para depois chegar a propostas de solução. Neste texto publicado no Anuário de Félix Ribeiro é também feita uma análise às causas de uma forma, com uma síntese, aliás, que parece quase jornalística, e isto vindo de mim é um elogio, espero que o tome como tal, com uma capacidade de síntese e de sistematização notável. A verdade é que nós estamos a fazer escolhas sobre as nossas vidas, estamos neste momento a fazer escolhas sobre as nossas vidas. Quando nós falamos em redefinição das funções do Estado, estamos a fazer escolhas sobre as nossas vidas e sobre aquilo que vai ser o país em que vivemos nas próximas décadas, e estamos a fazê-lo num momento de liberdade. É também sobre isso que o Anuário nos questiona. Bom, nós vamos debater durante cerca de 1 hora e eu queria começar por inverter a lógica habitual neste discurso. Nós normalmente falamos, temos que mudar Portugal, temos que pôr as contas públicas em dia, depois é preciso que a Europa faça a sua parte e baixe as taxas de juros, etc. E o discurso tipicamente segue este entendimento. Eu queria reverter este entendimento e começar pela Europa, pelo que está a acontecer na Europa, não apenas a Europa das cimeiras, mais ou menos inconsequentes, mas no jogo de poder que se faz neste momento na União Europeia, designadamente na zona euro. E vou começar por perguntar a Félix Ribeiro, precisamente, a sua opinião sobre isto, porque ele escreve neste texto que aquilo que está a acontecer neste momento não é apenas enfrentar um plano de austeridade em Portugal no âmbito de uma crise na zona euro. Ele escreve que o que está a acontecer na Europa é uma luta sem quartel pelo comando da União Europeia e que Portugal está a sofrer um impacto violentíssimo nesse contexto e que essa luta existe entre a Alemanha, a Itália e a França, e diz ele, tendo em conta o momento que vivemos, isso significa basicamente que a Alemanha está, muito sabiamente, estou a citar, está a deixar os países como Portugal encostados à parede pelos mercados financeiros para que consiga assumir um comando e o controle futuro da zona euro. A primeira pergunta é esta, afinal, ontem esteve cá a chanceler alemã, na sua opinião, é isto que nós estamos a observar, é uma luta pelo domínio da zona euro, pela Alemanha? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Primeiro, o convite para escrever, que é uma honra, e segundo, o convite para estar aqui, que é um gosto. Eu gostaria, vamos lá ver se eu consigo explicar o que é que eu penso. Vamos centrar tudo na Alemanha, que é o que interessa. Nós estamos a viver as consequências de um erro histórico feito pela França no pós-reunificação alemã. Eu estou a dizer a minha opinião. A França, a reunificação... Recordemos o seguinte, a Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial, de uma maneira geral, cumpriu 2 grandes tarefas. Primeiro, pagou reparações de guerra de uma maneira pacífica
e esse é o gênio da União Europeia. A Comunidade Económica Europeia é a forma civilizada da Alemanha pagar reparações de guerra durante 30 anos, sendo o contribuinte líquido da União Europeia. Sobre isso construiu-se uma mitologia extraordinária sobre a natureza da Comunidade Europeia, mas ela foi, antes de mais, na minha opinião, a forma civilizada imposta pelos Estados Unidos, com o apoio do Vaticano, claro, porque o Vaticano foi muito importante no nascimento da Europa que os conhecemos, no sentido de uma forma civilizada da Alemanha se reintegrar na Europa, pagar uma reparação de guerra sem humilhação. A segunda coisa que a Alemanha fez extraordinariamente foi ser fiel à ideia de que não pode, em nenhuma circunstância, pôr em causa, em público ou em privado, a segurança de Israel. Porque isso é uma coisa que define, no dia em que ela fizer isso, passa a ser um Estado pária. Porque há coisas que não se podem fazer no mundo, não é? A reunificação alemã, o que é que veio trazer? A reunificação alemã foi, antes de mais, uma negociação entre os Estados Unidos e a União Soviética, em que os Estados Unidos favoreceram a essa reunificação numa única condição, que era o que lhes interessava, que é a Alemanha reunificada vai estar na Aliança Atlântica, não vai caminhar para nenhum esquema de neutralidade, embora aceitemos que não há tropas estrangeiras, ou seja, não alemãs, no território da ex-RDA. Uma vez resolvido isso, para os americanos estava tudo bem, mas não estava para os europeus. Porque uma Alemanha reunificada não era só o problema de uma Alemanha maior. Uma Alemanha reunificada era, de certeza para os alemães, a noção de que tinha terminado o pagamento das reparações de guerra. E se nós não compreendermos isto, não compreendemos nada do comportamento alemão. Porque o que depois, naturalmente, houve um país que se sentiu muito ameaçado pela reunificação alemã, porque invertia completamente a relação de forças. Esse país, que já tinha tido a ideia brilhante na Primeira Guerra Mundial de exigir reparações de guerra que não eram pagáveis pela Alemanha e que depois contribuiu muito para muitas coisas que vieram a seguir, achou que tinha que fazer uma prova, tinha que obrigar a Alemanha a fazer uma prova de fidelidade ao ideal europeu. E a condição que lhe foi posta à Alemanha foi que entrega ao marco e precipita a formação de uma zona monetária na Europa com a criação do euro. O chanceler alemão, que estava na altura no poder, que é o chanceler Kohl, estava tão ambicioso, acho que eu estava tão desejoso de estar na história, de entrar na história, que aceitou estas condições. E claro que todos os seus ministros a seguir tentaram reparar essa decisão, no sentido em que a ideia da França era uma ideia clara, que era, acabada a Guerra Fria, vamos engaiolar a Alemanha na União Económica e Monetária e vamos desafiar os Estados Unidos criando uma moeda para competir com o dólar. O que é uma ideia absolutamente extraordinária para ser feita no fim da Guerra Fria, cuja vitória se deve exclusivamente aos Estados Unidos. Bom, os alemães fizeram tudo para que a moeda única que resultasse deste compromisso do chanceler Kohl fosse uma moeda única aceitável por eles, que não fosse a nova justificação para um outro período de reparações de guerra. E daí o cautela, nota, nunca ninguém me contou isto, eu não sei falar alemão, portanto, tudo isto são coisas que não existem. Pronto, mas vamos lá ver, pode ser que alguma coisa se aproveite. E, portanto, o não haver resgates, o não haver federalismo fiscal, o não haver monitorização europeia dos bancos, o não haver responsabilidade comunitária europeia sobre as crises bancárias que ocorram, todo esse conjunto, o Banco Central Europeu ter só um objetivo estatutário, que é a estabilidade dos preços, e não o pleno emprego, como tem a Reserva Federal Americana, tudo isso foram reparações que foram feitas no sentido de impedir que, de repente, a Alemanha, que ia começar a respirar, tivesse logo a seguir outro conjunto de responsabilidades. E a Alemanha teve o cuidado de dizer, bom, vamos tentar selecionar a entrada. Quando eu estiver a ser muito lento, eu estou a contar uma história, não é? Portanto, interrompam-me. A questão essencial para a Alemanha era, não podem vir todos. Tem que ser muito seletivo na entrada. E os alemães, com aquela paixão que eles têm pelo direito e pela lei, acharam que a melhor coisa que tinham a fazer era, digamos assim, uma coisa de estabilidade e crescimento. Portanto, um compromisso que os Estados tinham que aceitar para poderem ser membros futuros da União Europeia, da União Económica e Monetária. Não podiam ter mais que 3% de déficit orçamental e não tinham mais de 60% da dívida e tinha que ser uma coisa mesmo a sério. E eles ficaram descansados.
eu costumo contar esta história dizendo que a formação da zona euro equivale a uma coisa muito semelhante, que havia uns senhores que viviam na Lapa, mas que tinham muitas pessoas que trabalhavam para eles na Madragoa, não é? E decidiram casar a filha. E disseram assim, bem, já não pode deixar de convidar as pessoas que vivem na Madragoa e que trabalham para nós. Pá, mas temos que arranjar uma maneira que só venham os que são da Lapa. Mas não podemos dizer isso. Então o que é que a gente vai arranjar? Assim, vamos pôr como condição que só podem vir de fraco. De fraco? Sim, fraco. Eles não vão ter dinheiro para comprar o fraco, não vêm. E a gente convida-os à mesma. A ideia parece boa. Eles não sabiam é que as pessoas da Madragoa sabem que há lojas onde se alugam fracos. E, portanto, no dia do casamento, todas as pessoas da Madragoa estavam presentes no casamento. Estão a perceber quem é que são as pessoas da Madragoa nesta história. E, portanto, os alemães, com aquele fascínio que têm pela lei, não puderam fazer nada. Bom, entraram. Depois de terem feito o alargamento a leste, em que trouxeram a Europa de leste, que lhes interessa, vão estar numa União Económica e Monetária onde não havia um único do leste, estavam todos os do sul. E, naturalmente, eles olharam e perceberam, esta história, já se sabe qual é que é o destino final, é que a certa altura vamos ter que pagar por esta gente toda. Bom, e o que é lamentável, do ponto de vista alemão, é que assim aconteceu. Portanto, a Alemanha está numa posição, na minha opinião, muito ingrata. Deve haver volto a dizer que não sei falar alemão, deve haver muitos alemães que acham que não têm responsabilidade nenhuma pelo conjunto. A crise desencadeou-se quando alguém entrou na festa, chegou ao pé do grego, da Grécia, e disse assim, meu caro amigo, você nem sequer o fraco pagou. Tirou-lhe o fraco e ele ficou em roupa interior. E os alemães acham que esta coisa da roupa interior no casamento não pode ser. E, portanto, é o grande drama que eles têm. Tem uma pessoa em roupa interior no meio de uma zona, estão todos de fraco. E, portanto, os alemães dizem claramente à Europa, quer dizer assim, nós podemos sobreviver, não é sem o euro, é com um euro diferente. Mas nós temos a noção que se fizéssemos isso, ficámos muito mal vistos. De maneira que, se quiserem manter-se nesta União Económica e Monetária, agora vamos ter um Maastricht 2.0, que é como nós, desde o princípio, queríamos que ele fosse. Que tem que ser um Maastricht 2.0 que não nos leve dinheiro. Porque nós temos uma população envelhecida rapidamente, com um welfare state caríssimo, embora já menos caro do que foi, e com os custos da reunificação ainda em cima. E há uma coisa que nós não podemos dizer, dizem eles, é que sabem uma coisa, é que só há 3 estados na Alemanha, que é a Baviera, o Baden-Württemberg e o Hesse, que financiam, na prática, todas as transferências de dinheiro dentro da União, dentro da Federação Alemã. E, portanto, nós não vamos sobrecarregar esses 3 estados, que são os mais ricos, com tratar também dos países todos da Europa do Sul. Portanto, os alemães não podem sair dessa posição. Isto é a minha opinião. E, portanto, os alemães, para se manterem fiéis ao ideal europeu, têm que formatar a Europa à sua maneira. E, portanto, eu em todo o memorando da Troika, eu penso, só para terminar, só para distinguir 2 coisas. Há coisas absolutamente cruciais neste memorando que têm que ser feitas com alguma dor, mas eu acho que há uma diferença muito grande entre um cirurgião e um talhante. É porque ambos lidam com o corte da carne, ambos lidam com o sangue. Uns salvam as pessoas, outros matam o animal morto. Portanto, eu estou a dizer é que quando se tem um programa deste tipo, tem que ser cirurgião e tem que ser sangue, tudo bem, mas não se pode ser um talhante. Agora, o que eu estava a dizer é o seguinte, mas depois há, e essas coisas têm todas a ver como é que nós nos podemos reposicionar na globalização. Porque para nós, a União Europeia, durante 20 anos, foi uma casa de repouso, na qual nos refizemos da possibilidade de termos tido uma guerra civil. Se não houvesse União Europeia, nós tínhamos todos acabado muito mal. Portanto, nós temos uma dívida de gratidão. Não é a União Europeia, é os alemães que pagaram. Não é? Bom, ninguém sabe isto. Portanto, eu quando vejo a senhora Merkel em São João da Barra, fico contente, porque ela nunca cá tinha vindo e pronto, deve ser bom ver. Portanto, o problema não tem. Agora, isto era só para terminar, para dizer assim, mas há uma outra parte de obrigações da Troika que não tem que ver com a nossa inserção na globalização, que tem que ver com preparar-nos com o FRAC para Maastricht 2.0. E aí é que nós temos que começar a discutir entre nós, portugueses, o seguinte, queremos estar ou não queremos estar no Maastricht 2.0.
Está lá vamos. Pronto. Está lá vamos. Deixa-me antes perguntar ao Vítor Bento, não tanto se concorda consigo, eu suspeito que não, mas se de qualquer, concordando ou não, com esta premeditação, etc., e com o desenrolar dos acontecimentos ao longo dos últimos anos, se o fim não pode mesmo ser este, ou seja, uma nova fase da União Económica Monetária, da zona euro, em que Portugal perde, para usar o termo do anuário, perde liberdade, no sentido em que perde soberania não apenas do controle orçamental e fiscal da sua vida, mas até na soberania nas próprias escolhas do Estado Social que está a fazer. Enfim, eu não consigo começar por isso sem ir um bocadinho à origem também da história. Em primeiro lugar, relativamente ao título, eu tenho uma visão um bocadinho mais otimista. Eu acho que o nosso problema não é recuperar a liberdade, porque nós não perdemos a liberdade, é alargar o espaço de liberdade. Porque toda a liberdade é condicionada. Todos nós temos a nossa liberdade condicionada pela liberdade do outro ou dos outros. Portanto, aí há logo um condicionamento. Depois há circunstâncias que condicionam mais ou menos e, portanto, isto só para dizer que a liberdade em si nunca é um dado absolutamente aberto e absolutamente total. Nós vivemos, por força das circunstâncias, enfim, que são todos conhecidas e que não vale a pena estar a repetir, estreitamos o nosso espaço de liberdade. E, portanto, o que se trata agora é de voltar a alargar o espaço de liberdade. Relativamente à origem do problema, enfim, eu não tenho a cultura geopolítica do Dr. Félix Ribeiro, de modo pelo menos à vontade para tecer grandes considerações, vou-me cingir mais ao campo económico. E é preciso recordar que a Alemanha não queria a União Monetária, pura e simplesmente. E não queria a União Monetária porque antevia os problemas. E foi, de certa forma, forçada a aceitar essa União Monetária. E não queria por razões filosóficas, se quiserem. Aliás, o projeto da União Monetária já tinha existido nos anos 70, com o chamado Plano Werner, Werner, que era um primeiro-ministro luxemburguês, que ficou encarregue de produzir um relatório conducente à União Monetária, que na altura as autoridades europeias da então Comunidade Económica Europeia viam como desenvolvimento natural da Europa, portanto, criar uma unificação monetária. E durante o debate à volta desse projeto de unificação monetária, registou-se uma divisão de entendimentos entre um grupo chamado monetaristas e um grupo chamado economistas. Isto não tem nada a ver com o que parece. Os nomes não têm a ver com o que parece. O grupo dos monetaristas, que eram liderados pela França, pela Itália e pela Bélgica, entendiam que a integração monetária seria o elemento catalisador da convergência entre as economias e entre os países. E que, portanto, a integração monetária deveria andar à frente e era através dela que os países iriam convergir. O grupo dos economistas, liderado pelos alemães e pelos holandeses, entendia exatamente o contrário, que a integração monetária só seria funcional se primeiro os países tivessem convergido economicamente. Portanto, a integração monetária seria o destino e nunca ou seria o fim e nunca o instrumento. E, portanto, estas duas visões, de alguma forma, voltaram de uma forma mais ténue a estar presentes quando se discutiu o novo... já agora, o projeto original da União Monetária acabou por falhar, porque, entretanto, houve a crise do sistema monetário internacional com o fim de Bretton Woods, quando os Estados Unidos decretaram a não convertibilidade do dólar em ouro e, portanto, criaram, digamos, um pandemónio monetário em termos mundiais e, portanto, isso retirou as condições para que a Europa pudesse avançar para a União Monetária. Quando se voltou a discutir, portanto, a questão da União Monetária, no contexto que o Dr. Félix Ribeiro recordou, do ponto de vista geoestratégico, as duas visões voltaram mais uma vez a estar presentes, não numa discussão tão acentuada como tinha sido nos anos 70, mas de alguma forma sempre presente. E por isso os alemães entendiam que não fazia sentido criar uma União Monetária com países demasiado divergentes que precisavam de condições de ajustamento diferenciadas e que isso iria criar uma dificuldade muito grande ao funcionamento da União Monetária, portanto iria criar um pandemónio e que, em última instância, sobraria para eles. E, portanto, eles tentaram a todo custo evitar... Aliás, o Bundesbank foi praticamente obrigado a aceitar a União Monetária e foi
dentro do acordo entre Kohl e Mitterrand, porque exatamente Kohl entendeu, enfim, que apesar de tudo valia a pena forçar a Alemanha a concordar com a França em tributo do apoio que a França tinha dado para a unificação alemã e, no fundo, como prova de boa vontade do seu empenhamento no projeto europeu. E tentaram também, como foi dito, tentaram restringir a União Monetária aos países que assegurassem uma convergência elevada e, portanto, para minimizar as divergências que haveriam por surgir. Enfim, por força de circunstâncias que agora não interessa elaborar, o grupo acabou por ser muito mais largo do que tinha sido desejado no início, por razões artificiais em alguns casos, por razões circunstanciais favoráveis noutros casos, as duas ajudando, e sobretudo por um grande voluntarismo político de toda a gente, porque toda a gente entendia, no fundo, que a União Monetária iria ser a terra de leite e mel que resolveria os problemas de toda a gente e, nomeadamente, tornaria os pobres ricos imediatamente. Portanto, essa foi, no fundo, a grande expectativa. Mas a Alemanha, para a Alemanha entrar na União Monetária, pôs como condição que os termos tinham que ser os dela. Isto é, a Alemanha não aceitava deteriorar o ativo financeiro e monetário que tinha construído em todo o período do pós-guerra, toda a arquitetura financeira e todo o modelo intelectual à volta dessa arquitetura financeira, modelo que, aliás, lhe tinha sido imposto pelos aliados. Portanto, o modelo tinha sido imposto pelos aliados precisamente para evitarem que a Alemanha voltasse a cair na indisciplina financeira que tinha estado nos anos 20 e que, de alguma forma, enfim, tinha tido consequências nefastas de várias ordens. E, portanto, este é o pano de fundo em que a Alemanha funcionou. E, portanto, a Alemanha quis se assegurar que o sistema, no fundo, que ela não seria obrigada a ter que se tornar financeiramente laxista, porque isso era para ela até uma quebra quase de identidade. Aliás, vale a pena recordar que já tinha havido, do ponto de vista europeu, uma outra tentativa entre a primeira tentativa da União Monetária e a segunda tentativa da União Monetária, já tinha havido uma tentativa intermédia de, como é de dizer, de certa forma encanar a Alemanha, no fundo, de amarrar a Alemanha e de a fazer sujeitar-se à vontade média da União Europeia, que foi com o Sistema Monetário Europeu. O Sistema Monetário Europeu, como alguns se recordarão, pelo menos aqueles que são novos há mais tempo, como é o meu caso, o Sistema Monetário Europeu, portanto, juntava as várias moedas europeias através de um sistema de câmbios fixos, embora ajustáveis, e esse modelo teve na sua arquitetura a intenção de ter no seu centro uma moeda artificialmente criada, que era o EQ, que era uma espécie da média das outras moedas todas, uma média ponderada de todas as moedas. E com esse objetivo, colocando essa moeda artificial no meio, a intenção era, no fundo, restringir o poder que o marco tinha, dissolvendo-o na média e, portanto, obrigando as preferências sociais alemãs a terem que convergir para a média do sistema. E, portanto, este foi o desenho com que o Sistema Monetário Europeu foi criado. Aquilo que a prática acabou por demonstrar foi que, rapidamente, o sistema evoluiu para um outro modelo. O EQ, fora da cabeça dos eurocratas, praticamente nunca existiu. Portanto, o EQ nunca teve existência fora da cabeça dos eurocratas. E o sistema convergiu para um modelo onde o marco alemão funcionou como o centro do sistema, à volta do qual gravitavam as demais moedas. E, portanto, as demais moedas, sempre que as preferências sociais das suas sociedades divergiam das preferências sociais da Alemanha, tinham duas escolhas: ou tinham que ajustar as suas preferências para manterem a política monetária na órbita da política alemã, ou tinham que desvalorizar a sua moeda. Portanto, e a desvalorização da moeda funcionou sempre como um mecanismo de resolução das tensões resultantes das diferentes funções de preferências sociais em confronto. Aliás, essa foi sempre a forma como as tensões que hoje estamos a viver foram resolvidas no passado entre a guerra e a constituição da União Monetária. Foi sempre por revalorização do marco e das moedas adjacentes. Dentro do Sistema Monetário Europeu, fora do Sistema Monetário Europeu, portanto, antes de ele ter sido criado, foi sempre essa a forma, no fundo. E neste momento essas tensões estão a evoluir para as tais transferências de soberania?
Não só pelas transferências de soberania, não só ainda, porque ainda, acho que ainda nem sequer não chegámos ainda totalmente a esse ponto. Porque, e deixe-me dar mais uma vez um passo atrás, nós, o que pode ser visto, ou pelo menos eu vejo, olhando para trás, é que a União Monetária congregou dois grupos de países cujas preferências sociais e escolhas económicas resultantes dessas preferências sociais são incompatíveis. Isto é, esses dois conjuntos de preferências requerem regimes monetários totalmente diferentes. Os países, enfim, do sul da Europa, basicamente, se olharmos para a história antes da constituição da União Monetária, estes países tinham taxas de inflação muitíssimo mais elevadas do que os países que nós podemos considerar hoje o core da União Monetária. Se olharmos para as taxas de inflação, claramente emergem dois grupos de países. Fazendo a média dos 30 anos antes da União Monetária, em termos de gráfico, eu agora não tenho aqui para podermos... Tenho, mas teria que estar à procura. Claramente emergem dois clusters de países. Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda, de um lado, Alemanha, Holanda, Áustria e Bélgica, do outro lado. E no meio caminho, a Itália, a França e a Finlândia. Ficam ali algures no meio caminho. E no fundo, este grupo portanto, o grupo de países que eu mencionei em segundo lugar, da Alemanha, são países que se habituaram a viver num regime de estabilidade de preços como moeda forte. Os outros países, portanto, habituaram-se a viver, as escolhas que faziam eram inconsistentes e a única forma de assegurar a sua consistência era através da inflação. Portanto, a inflação assegurava a posteriori a consistência de escolhas feitas a priori, levando a sociedade a aceitar a posteriori e passivamente, através da ilusão monetária, escolhas que tinha recusado ativamente a priori. E, portanto, este era o mecanismo de reequilíbrio das vontades. Mas significa, portanto, que as preferências subjacentes só conseguem funcionar harmoniosamente desde que tenha um regime monetário altamente inflacionário. Então, nesse caso, o corolário... Portanto, no euro, ao ter digamos, preferências por dois regimes, um euro forte e um euro fraco, não é possível viver. O regime, porque a mesma moeda só pode ter um regime. Portanto, ou os países que eu chamo do euro fraco ajustam as suas posições de preferência social para as tornar compatíveis com os requisitos de um sistema monetário rigoroso e exigente, e, portanto, têm que mudar a sua forma de vida, ou o sistema aceita acomodar as outras preferências. Eu duvido que esta segunda opção seja aceita por esse grupo de países. E aí, digamos, a origem da tensão que estamos a viver. E o cenário mais radical de assumir uma saída do euro? O atual cenário tem muitas semelhanças, só para poder responder à pergunta, para poder enquadrar a resposta, tem muitas semelhanças com o que se passou nos anos 30, em muitos aspectos. Aliás, se me permitem um parênteses e com a sua paciência relativamente ao tempo, uma das coisas que me intriga na Alemanha, mas intriga-me mesmo, porque acho que é um fenómeno psicológico e que só pode ser explicado no campo da psicologia, é que todo o modelo financeiro alemão é informado pela memória da hiperinflação dos anos 20, que aliás é um fenómeno irrepetível, mas que de facto traumatizou imensamente a Alemanha e, portanto, toda a sua história financeira, todo o seu modelo financeiro, todo o seu pensamento financeiro é informado pela memória da hiperinflação dos anos 20, que foi aliás arrasadora, destrutiva e portanto, a memória coletiva da Alemanha preserva muito esta memória. O que me surpreende é que a memória coletiva alemã tenha obliterado por completo a memória da depressão dos anos 30. Que teve consequências também dramáticas na Alemanha, a várias ordens. Primeiro, que a Alemanha foi dos países que mais sofreu com a depressão. A taxa de desemprego passou dos 30% e, de alguma forma, abriu caminho à ascensão nazi. E talvez seja esse trauma que, de alguma forma, ajude a explicar a obliteração da memória desse evento. E, por isso, hoje, na discussão que hoje tem lugar, continua a estar muito mais presente a memória da hiperinflação, que é um fenómeno irrepetível, e continua obliterada a memória da depressão. E daí a dificuldade, enfim, que temos vindo ao longo do tempo em lidar com a situação por pura ausência de quadro mental. Bem, nos anos 30, enfim, houve muitas coisas parecidas com o atual regime. Uma das rigidezes resultava de um sistema de câmbios fixos, que era a pertença dos vários países, sobretudo os mais desenvolvidos, ao padrão ouro, portanto, através dos quais tinham câmbios fixos, e a forma
como os países se libertaram, no fundo, das tensões que hoje vivemos, foi saindo do padrão ouro. E os países que mais rapidamente desvalorizaram foram aqueles que mais rapidamente recuperaram, e aqueles que ficaram mais tempo no padrão ouro foram aqueles que, enfim, que mais tempo sofreram. Mas quando se tem uma ligação cambial daquela ordem, como era do padrão ouro, é como se tivéssemos, enfim, um conjunto de barcos num lago amarrados por cabos, amarrados a um ancorador comum por cabos. Basta cortar o cabo e o barco fica livre. No euro isso não existe. No euro os barcos estão todos com as amoradas pregadas. Portanto, o euro é, no fundo, uma junção de barcos com as amoradas pregadas. E, portanto, a única forma de os libertar é partir as amoradas. E, ao partir as amoradas, não temos a certeza de se o barco vai meter água ou não vai meter água. Portanto, há o risco de um desastre profundo ao cortarmos as amoradas, porque não é possível cortar um cabo. Portanto, é difícil prever quais seriam as consequências, sobretudo, do processo de transição, do abandono da moeda única, pela simples razão que não existe, que os países não têm moeda hoje. Portanto, teriam que refundar os seus sistemas monetários. Hoje está na moda a refundação. Teriam que refundar os seus sistemas monetários. Já lá vamos. Antes disso, vou perguntar ao Sr. Félix Ribeiro, que tem uma opinião diferente. Defende para já, no atual quadro em que vivemos, um perdão da dívida. É um perdão inteligente, isso é bem explicado no artigo. É um perdão que, por exemplo, inclui transações de ativos com os países com os investidores que perdoem dívida, e diz mesmo que, no limite, em caso de situação caótica no euro, Portugal deve, pura e simplesmente, pedir a suspensão temporária ou mesmo sair da zona euro. Não, eu só queria dizer que no Departamento de Perspectiva e Planeamento em que eu trabalhei, eu tinha um colega que me dizia sempre: pá, mas tu não és verdadeiramente economista porque tu nunca estudaste moeda a sério. E, portanto, nessas condições de eu não ser verdadeiramente economista, apesar de tudo, a pessoa não deixa de poder falar dessas questões da moeda. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa, antes de referir o problema de sair ou não sair, que tem que ver com o que é que se pode estar a desenhar relativamente à Alemanha. Eu penso que o que me parece mais preocupante é que eu acho que a Alemanha vai ajustar as contas com o mundo anglo-saxónico. Não é ajustar as contas no sentido violento, não é no sentido da guerra, não é nada disso. Porque a seguir à reunificação alemã, começaram a sair as tropas americanas da Alemanha. E daqui a alguns anos, em 2020, todas as tropas britânicas já saíram da Alemanha. E não sei em que altura é que as tropas americanas saírem completamente da Alemanha. Nesse dia há uma segunda reunificação alemã, no sentido em que a Alemanha passa a ser um país completamente normal, reunificado, embora não nas fronteiras anteriores à Segunda Guerra Mundial, mas sem tropas estrangeiras que ainda lá estão. Isso vai dar à Alemanha uma grande liberdade de escolha, porque ela pode, nesse mesmo momento, propor à França uma coisa que é irrecusável para a França, não é? Que é uma defesa comum, indústrias de defesa partilhadas, etc. Aliás, veja-se o cuidado com que a Alemanha destruiu, ainda há pouco tempo, a hipótese da fusão entre as duas grandes empresas da defesa europeia, a British Aerospace e a ADS, em que ela também é sócia com a França. Portanto, eu acho que a Alemanha está-se a preparar para um mundo onde ela vai, pela primeira vez, poder atuar em todos os níveis típicos de um Estado, e de um Estado com alguma importância, como é ela. Mas pode-se perguntar assim, mas porquê é que a Alemanha se quer ver livre dos anglo-saxónicos? Porque nós temos que fazer uma visita a uma segunda característica muito importante deste drama, é que o modelo de capitalismo americano é completamente diferente do modelo de capitalismo alemão. E por isso, quando eles falam de uma economia de mercado, eles estão a falar de realidades completamente diferentes. Eu diria, como eu costumo fazer, quando nós queremos distinguir modelos de capitalismo, é muito importante olhar logo para duas coisas. Uma que é a natureza do seu sistema financeiro e a natureza do seu sistema de pensões e de cobertura dos riscos individuais. Num modelo anglo-saxónico, Estados Unidos, Reino Unido e, em parte, Holanda, o sistema financeiro é um sistema financeiro assente no mercado de capitais e em que os bancos, como os bancos que nós conhecemos comerciais, são uma parte muito pequena do financiamento da economia. São muito importantes para financiar as famílias na compra de casas e no crédito ao consumo e para financiar a tesouraria das pequenas e médias empresas lá da região, mas os grandes investimentos americanos são todos financiados no mercado de capitais ou no autofinanciamento. Isto faz com que a globalização, que é, antes de mais, um processo de liberdade de circulação de capitais em todo o mundo, seja mais fácil de gerir em mercados de capitais do que em consórcios bancários.
E, portanto, a globalização aproveitou exponencialmente a natureza do sistema financeiro americano para o colocar no centro. Na Europa, e em particular na Europa continental, é muito diferente. O sistema financeiro da Alemanha é um sistema assente nos bancos de preferência universais, mas bancos. Os mercados de capitais sempre tiveram muito pouco peso e, em certa medida, quer a França, quer a Alemanha, são bastardas na globalização. O seu sistema financeiro não está bem adaptado como é que é dizer? Tem um defeito de fabrico, não é? A segunda grande diferença é que, enquanto nos Estados Unidos os sistemas de pensões e os sistemas de cobertura de risco de saúde, risco de desemprego, uma parte dessa cobertura de risco é feita através de mecanismos privados, ou fundos de pensões, ou companhias de seguro, que naturalmente só sobrevivem porque têm mercado de capitais para aplicar as poupanças, enquanto que na Europa, que não tem mercado de capitais, ou tem muito fraco, os sistemas de pensões são públicos, ou para públicos, e a cobertura do risco individual é feita pela segurança social. Portanto, nós estamos perante dois animais completamente diferentes, que vivem no mesmo território. E, portanto, a Alemanha está desejosa de se libertar. O sonho da Alemanha, penso eu, que é um mundo onde ela existe com o euro, os americanos existem com o dólar e os chineses existem com o yuan. E onde o predomínio anglo-saxónico sobre a globalização se perca. Se isto for verdade, nós temos uma segunda guerra em curso, que é a guerra dos alemães contra os americanos. Quando eu digo guerra, é uma guerra de pessoas civilizadíssimas, mas absolutamente civilizadas, não é uma guerra cá com tiros, que isto é para que agora se dá tiros. E isso coloca-nos uma questão muito importante, que é a enorme impaciência com que os americanos e o Fundo Monetário Internacional olham para a gestão alemã da crise da dívida soberana. A impaciência. Claro que a impaciência é maior com o candidato Obama do que com o candidato Romney, mas há uma impaciência. Portanto, e não nos podemos esquecer do seguinte, que eu chamo sempre a atenção. O presidente Obama incendiou o Mediterrâneo quando deu cobertura às revoltas árabes. As revoltas árabes puseram no poder, não sozinhos, mas partilhando a Irmandade Muçulmana, que remudou completamente o panorama político do Médio Oriente. Portanto, o Mediterrâneo a sul está numa situação de grande crise e turbulência. Um Mediterrâneo a norte, com a Europa do Sul, em que os países se transformam progressivamente em Estados falhados, é a pior coisa que pode acontecer para os Estados Unidos. Portanto, o meu entendimento é que os Estados Unidos estão numa situação muito difícil, que é, não querem que nós portugueses, nós espanhóis, nós gregos nos afundemos, mas também não querem meter-se na vida da União Europeia, em segundo lugar, porque sabem que se meterem são eles que têm que pagar. E, portanto, há aqui uma luta que é a principal, que é quem vai pôr ordem na Europa. Essa é a luta principal. Depois há dentro da Europa uma luta entre quem quer pôr ordem, que é os alemães, e depois uma entidade que é, não direi transparente, mas que se dá a transformar transparente, que é a França, que é uma entidade que anda. O Sarkozy tinha a grande vantagem de fazer de conta que ainda era igual à Merkel, pronto, mas foi posto a andar. E, portanto, há uma luta entre americanos e França e alemães. Porque os alemães acham que a crise financeira mostra a falência do modelo anglo-saxónico, o caráter intrinsecamente fraudulento de tudo o que tem a ver com o mercado de capitais, e daí a necessidade de ter as taxas de Tobin por cima de tudo o que é mercado de capitais, porque isso é tudo pecado. E a ideia de que eles são a virtude. Pronto. Eu exagero sempre estas coisas, porque a esta hora não se pode falar uma coisa com muita seriedade. E, portanto, há essa guerra. Essa guerra tem, do nosso lado, os Estados Unidos. Convém que tenhamos isto em conta, porque nós não vamos sair da moeda única, nem vamos entrar, nem vamos fazer coisíssima nenhuma, porque nós não somos praticamente nada. E temos que ter muita cautela nos passos que dermos. Sobretudo temos que perceber muito bem o que é que os nossos adversários ou os nossos amigos vão fazer. Não é para andar a dar, como é que é dizer, pronto, a dar com o rabinho entre as pernas, muito contente. Não. É perceber o que é que eles vão fazer. Porque nós temos que navegar entre os pingos da chuva. Nós não podemos sair do euro com uma coisa extraordinária, que é um país com uma competitividade, com umas exportações muito fracas e com uma dívida em euros absolutamente extraordinária, feita ao longo de 10 anos, em que parecia que nós éramos todos alemães, porque a taxa de juros soberana era a mesma praticamente para todos. Portanto, nós temos que
pronto, nós temos que fazer uma manobra magistral, de passar entre os pingos da chuva e daqui a 10 anos estarmos livres. Quando eu digo livres, não estou a dizer incompatibilizados, não estou a dizer sozinhos. Não, nós não temos que ficar sozinhos, nós não temos que ficar orgulhosamente sós, nós temos que ficar orgulhosamente acompanhados. Bom, e o que eu estava a dizer é que antes de falarmos saímos da euro, em que dia, como é que fazemos, começar já a preparar os planos, temos que perceber muito bem o que é que os Estados Unidos fazem e o que é que os alemães fazem. E temos que jogar. E para jogar temos que ter poder contratual. E o que eu estou a dizer, e daí cabe a segunda parte, eu digo, nós temos que recuperar a liberdade de ação. Mas para isso temos que reformar, não é só o nosso Estado Social, é o nosso modelo de capitalismo. Porque o nosso modelo de capitalismo é tal e qual o modelo europeu. Está desadaptado à globalização. E, portanto, nós temos que alterar o Estado Social para a economia social do mercado. Temos que mudar o sistema financeiro para um sistema muito mais assente no mercado de capitais. Temos que transformar a posse da terra de uma... Temos que fazer, que é o que eu tento dizer no fim. E depois de termos feito isto cá dentro, nós temos uma margem para negociar, porque ninguém nos pode dizer, vocês são preguiçosos, não fazem reformas estruturais. Agora, as reformas estruturais, só para terminar, não são a nova versão da luta de classes. Porque a luta de classes acreditei eu quando andava na faculdade. Mas eu tenho 63 anos. E, portanto, não acredito em nenhuma dessas coisas. Sobretudo, não é esmagando trabalhadores que eu faço uma economia competitiva, como é óbvio. Ninguém está a esmagar os trabalhadores. Está tudo a cumprir o manual de instruções. Pronto. Mas tem que se ter cautela. E, portanto, o que eu estou a dizer é que não me venham falar de custos unitários de trabalho, porque custos unitários de trabalho, em primeiro lugar, em Portugal, são disparatados nos setores não expostos à concorrência internacional e em que os ganhos de produtividade que podiam ser feitos se fossem entregues ao privado ou controlados pelo privado não são feitos. E, portanto, custos unitários de trabalho é salários de produtividade. Portanto, não me venham só falar com os salários. Nós temos que criar, só que voltaremos a crescer se aumentarmos a produtividade. De uma maneira sustentada. E, portanto, isso é uma coisa fundamental. Isto é só para dizer que não me aborreçam com a luta de classes. Eu vou aborrecê-lo com outra luta, que é a redefinição das funções do Estado, este jargão que inventámos agora. No seu texto, o que defende é que, enfim, são várias coisas, mas eu queria afunilar para já nestas, que o ensino, a saúde, a cobertura dos riscos sociais, deve haver uma entrega de uma parte substancial da prestação destes serviços ao setor privado em competição, centrando o Estado na regulamentação. Acha que isto é possível? Não, o que eu digo é assim, eu acho que o Estado Social é uma deriva totalitária dentro da democracia. Porque o Estado Social é um processo no qual a mesma entidade define os contornos, certifica, presta o serviço e não permite nenhuma escolha. E o que eu digo é que nós temos que separar duas coisas. A oferta dos serviços não tem que ser feita pelo Estado. Agora, o Estado tem que intervir do lado da procura, por forma a que as pessoas que de início não tenham capacidade financeira pelo rendimento que o mercado lhes dá para aceder a um certo número de serviços, o possam fazer devido a uma combinação de instituições do mercado e de intervenção do Estado. Mas isso é intervir do lado da procura, que nos permite proteger as pessoas relativamente a essas entidades privadas que estão a fornecer o serviço. A outra coisa é colocar a oferta do lado do Estado em regime monopolista, porque eu nunca estudei ciência política, mas há uma coisa que se percebe perfeitamente, é que as funções de soberania num Estado de Direito têm que ter três características fundamentais. Têm que ser universais. As funções de soberania, a justiça ou a segurança, eu não posso ter a justiça para uns e a diferente da justiça para os outros, tem que ser uniformemente aplicada, de uma maneira claramente codificada no pormenor, porque eu não posso ter imaginação, os polícias prendem de uma maneira num sítio, prendem de outra maneira noutro, um juiz diz uma coisa, outro juiz diz outra. Não, tem que ser tudo igual, uniformizado e sem margem de erro. Terceiro, tem que haver um corpo de funcionários para aplicar isso. A saúde e a educação são as atividades menos adaptadas a uma coisa destas, porque isto é estimular completamente a inovação, a busca de menores custos, de melhor oferta e a entregar esses serviços às corporações. Nós estamos hoje num regime muito mais corporativo que alguma vez o fascismo foi, mas muitíssimo mais. E, portanto, o que eu digo é assim, nós temos que libertar o Estado das corporações e temos que o fazer de uma maneira que tenha menos dinheiro a gastar e que organize o mercado para fazer uma parte. E ele, subsidiariamente, intervém para que aquelas pessoas que não têm dinheiro não sejam abandonados. Segundo lugar, para terminar,
Não se pode definir à partida quais é que são os direitos todos das pessoas. Por exemplo, agora não tinha nada. Eu não posso ganhar as eleições prometendo mundos e fundos. Eu tenho que dizer assim, para já, com o nível de crescimento que nós temos e com o nível de economia, estas facilidades, X tratamentos, X escolas, X não sei o quê, é garantido a todos, os que têm dinheiro e os que não têm. Passado 10 anos, melhorou muito a condição do país. Isto é alargado. Na minha opinião, claro que é horrível o que eu estou a dizer. O que é que nós dissemos? Não, temos que ser todos felizes. O melhor possível. Está bem. O resultado é que não temos dinheiro, porque há 10 anos que não crescemos. Portanto, e é nessa parte que eu chamo a parte dolorosa da operação cirúrgica. Mas depois tem que ser assim, acho eu. Isso é o que eu estou a tentar dizer. Muito bem. Vítor Bento, a mesma pergunta. Para libertarmos o Estado das corporações, temos de transferir para privados a prestação de serviços, nomeadamente de saúde, educação e garantia? Não temos, quer dizer, não temos necessariamente. Eu acho que a expressão Estado Social em si é uma expressão de alguma forma inquinada, ou pelo menos é uma expressão que marca um determinado sentido. E no fundo põe o Estado no centro da coisa, põe o Estado no centro do processo, o que não teria que ser necessário, como centro e como quase o ser omnipotente dessa intenção. Eu preferia tratar isto no âmbito do contrato social, do qual o Estado é o garante das normas contratuais desse contrato social. E, portanto, veria mais o Estado como o Estado de garantia, onde, portanto, a sociedade portanto, o centro seria posto na sociedade, em que a sociedade acorda entre si a atribuição de determinados direitos e obrigações, e o Estado funciona como o elemento garante da execuibilidade desses direitos e dessas obrigações, podendo o seu provisionamento, no fundo, ser realizado, seja pelo Estado, seja por entidades privadas. Quando se põe o enfoque no Estado, e o Estado como provedor dessas próprias funções, tem-se em mente, misturam-se em mente dois tipos de conceitos ideológicos, se quiser. De um lado, o conceito da atribuição de direitos sociais, e, do outro lado, a desconfiança relativamente a tudo o que é a atividade económica. A ideia da rejeição da provisão de serviços públicos por parte do setor privado tem presente a rejeição da atividade económica como algo saudável no seio da sociedade, e, portanto, tem em si a ideia de que não, a atividade económica é uma coisa para lucro, e lucro é pecado, lucro é uma coisa pecaminosa, é uma coisa, portanto, é uma coisa má, e, como tal, as funções são chamadas ao Estado dentro, enfim, de uma ideia totalitária de execução da atividade económica por parte do Estado como uma forma mais saudável de executar essa atividade económica, libertando-a do parasitismo do lucro. Portanto, eu acho que não teria que ser necessariamente isso. Agora, o que temos que resolver, para além dessa componente que é mais ideológica, digamos, é uma componente muito ideológica, há uma outra componente que é independente das ideologias, que é uma questão de sustentabilidade. Nós não podemos continuar a prometer direitos sem ter as condições de satisfazer esses direitos. E esse é que é um problema, isso é um desafio até para o próprio modelo político, se quiser, para o regime político, porque se nós quisermos definir, enfim, em termos simples, o que foi o regime político, o que tem sido este regime político, tem sido um regime de venda de promessas a crédito. E é isso, no fundo, que está representado na ascensão da dívida pública. A dívida pública em 74 eram 15% do PIB, hoje são 120% do PIB. E se virmos isto graficamente, a ascensão tem sido praticamente contínua. Há um período onde se criou a ilusão que a dívida tinha estabilizado, porque andaram-se a vender as empresas que tinham sido nacionalizadas sem indenização. Portanto, no fundo, aquilo que tinha sido espoliado foi depois convertido em dinheiro, e esse dinheiro permitiu, durante mais um tempo, viver-se com a ilusão de que não estávamos a passar as responsabilidades para o futuro através de dívida pública. Assim como também durante os anos 70 e parte dos anos 80, parte da dívida pública foi eliminada através da inflação, ou seja, através da expoliação dos credores, por um lado, e, no fundo, todos os detentores de moeda, por outro lado, que foram obrigados indiretamente a pagar o imposto inflacionário pelo facto de terem na sua posse uma moeda equivalente cada vez mais. E, portanto, nós temos que
temos que resolver esta questão de sustentabilidade. Nós chegámos ao fim da linha, portanto, a possibilidade de continuar a viver a crédito acabou, e, portanto, nós temos que ajustar os nossos, digamos, as nossas aspirações às nossas possibilidades. E, portanto, nós temos que fazer aquele exercício muito comezinho, que é, quando nós não podemos aquilo que queremos, temos que querer aquilo que podemos. Isto é, temos que gerir, ou se quisermos de uma forma mais dinâmica, temos que gerir a tensão entre o que se quer e o que se pode, de uma forma sustentável. E isso vai ser traumático, e essa é que eu acho que é a principal dificuldade, porque eu continuo a ver, pelo menos através daquilo que são as opiniões dominantes, o mainstream opinativo, e que a comunicação social de alguma forma amplifica, é que as pessoas não têm consciência no fundo, dessa insustentabilidade. As pessoas continuam a achar que tudo continua a ser possível como foi possível até aqui, e isso simplesmente não é possível. E, portanto, ou nós conseguimos renegociar o contrato social no sentido de o tornar sustentável e, no fundo, estabelecer um conjunto de prioridades, de quais são as necessidades que devem ser prioritárias satisfazer pelo coletivo, ou se não conseguimos fazer isso, essa escolha de prioridades vai ser feita através de racionamentos de quantidade. É que não vai haver para todos e, portanto, vai haver mecanismos de racionamento, ou seja, o que primeiro chega, ou o que é mais isto, ou o que é mais aquilo, porque, por simplesmente, não sendo possível continuar a ir ao milheiro dos filhos, como andámos. Esta geração, que agora está a chegar, no fundo, à idade da reforma, viveu o seu tempo a sacar do milheiro dos filhos, que é, no fundo, isso que se constitui a dívida. O milheiro dos filhos agora acabou. E, portanto, já não tem mais. E, portanto, agora os filhos vão ter que viver, no fundo, com a herança. A herança, basicamente, é de dívida. Enfim, há também as casas e tal. Mas vamos ter que, no fundo, que nos sustentar naquilo que temos. E, portanto, é este ajustamento tem que ser mental, tem que ser político, tem que ser feito, e para o qual eu não consigo ver ainda suficiente consciência por parte da sociedade, ou pelo menos pela parte dos representantes da sociedade e dos mediadores da opinião da sociedade. E isso, para mim, é o aspecto mais dramático, porque significa que, enquanto nós não percebemos o problema, não vamos encontrar a solução. Esse problema seria mais fácil de resolver se houvesse crescimento económico. Enfim, não lhe vou pedir que me explique as razões de não haver crescimento económico, porque já se estudou, já publicou livros sobre isso. O próprio texto do Dr. Félix Ribeiro também fala sobre isso, mas o que parece, usando a sua expressão, é que temos um defeito de fabrico. A economia não cresce há 10 anos, e neste momento, com a carga fiscal que tem em cima, os próximos anos também não são de crescimento. A pergunta é como é que se quebra o enguiço. Não, mas tocou num ponto muito importante. De facto, nós, quando falamos em contrato social, e eu provavelmente pequei também por isso, olhamos só para um lado, que é o lado distributivo. Mas o contrato social não pode ser apenas o lado distributivo. O contrato social tem que ter a componente distributiva e a componente de criação de riqueza, porque se não se criar riqueza, não há riqueza para distribuir. Isto é, se nós não atendermos também às condições necessárias para produzir riqueza, vamos viver na situação em que hoje estamos, que vamos ter para distribuir cada vez menos, e, portanto, vamos ter que nos conter em menos. Portanto, nós temos que responder aos dois caminhos, e aos dois braços do contrato social. E aqui temos que ter muito cuidado para evitar as demagogias fáceis de falsos igualitarismos. E uma que está agora na moda é, enfim, e que, aliás, o próprio Tribunal Constitucional, de alguma forma, a partilhou, é que é preciso taxar o capital. Ora bem, se quisermos taxar o capital, e estou-me aqui a referir sobretudo ao capital produtivo, e estou a pensar, por exemplo, no IRC das empresas, o que nós estamos a dizer aos investidores é, bom, nós temos que reduzir a rentabilidade. E, portanto, se nós vamos reduzir a rentabilidade, o que é que vai levar a que os investidores investam? E se os investidores não investirem, não vai haver criação de emprego, não vai haver riqueza. E, portanto, a intenção igualitária vai acabar numa desigualdade muito maior, porque vamos ter mais gente desempregada, porque não se criam condições para criar emprego. Portanto, em política, temos que ter sempre muito cuidado mais uma vez, entre o que desejamos e o que podemos, porque o grande drama das escolhas políticas nunca são as intenções são sempre as melhores possíveis. O grande problema é quando a realidade sobre a qual nós queremos agir fica determinada não pelas consequências desejadas, mas pelas consequências indesejadas das escolhas que fazemos. Isto é, quando as consequências indesejadas dominam as consequências desejadas das escolhas que fazemos, aí é que temos um problema. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de antecipar quais são as possíveis consequências indesejadas das escolhas que fazemos. E uma delas, neste momento, é esta. Hostilizar o capital é hostilizar o emprego.
e o capital refere-me sobretudo ao capital produtivo. A questão do capital, podemos chamar especulativo, enfim, com toda a ambiguidade que o termo tem, é um outro assunto que eu preferia deixar de lado. Mas aquilo que é o capital produtivo, nós devemos tratá-lo com o maior carinho possível neste momento, porque é daí que pode vir a fonte de crescimento, é daí que pode vir a fonte de emprego, e sobretudo nós precisamos de capital estrangeiro, porque em Portugal neste momento não há acumulação de capital. Aliás, enfim, não vou desenvolver esse outro ponto. Portanto, não há acumulação de capital, nós precisamos de atrair capital estrangeiro. Essa é que é a condição sine qua non para explotar a possibilidade de uma senda de crescimento. De outra forma, nós vamos ficar nesta estagnação que se pode prolongar por muitos e longos anos. Sr. Félix Ribeiro, a sua proposta é ainda mais clara de que deve haver uma redução da carga fiscal sobre as empresas. Este seria uma das ferramentas entre as várias para potenciar o crescimento económico português? Eu aí só gostava de recordar. Primeiro, não ia responder já, deixe-me só contar uma história, porque nós, a última vez que crescemos alguma coisa de jeito foi entre 1967 e 1973, portanto na fase final do regime anterior. E então vale a pena olharmos para o que se passou nesses anos para tirar algumas lições. Nós tivemos 3 motores a funcionar que puxaram pela economia. O primeiro motor, eu não sei pela ordem, mas o primeiro motor foi a abertura à EFTA. Vocês lembram, sabem, antes de nós entrarmos na Comunidade Económica Europeia, entramos na Associação Europeia de Livre Troca, de Livre Comércio, que era a EFTA, liderada pela Inglaterra. Para um país que estava habituado à autarcia e ao espaço imperial, entre aspas, como o seu espaço natural, abrir-se ao contacto com, notem, os nossos parceiros na EFTA eram a Finlândia, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca e o Reino Unido e a Suíça. Era o jet set. Não é? E era o jet set tudo democrático e social-democrata. E nós éramos uma ditadura. Bom. E os ingleses fizeram essa maravilha por nós, que é levar-nos para dentro de uma coisa do jet set. E a gente foi. Isso deve ter dado muito susto dentro do regime, não é? Mas o que é que isso desencadeou? Uma transformação do norte do país numa zona exportadora para a EFTA, para os países da EFTA. É daí que vêm os têxteis, o vestuário, o calçado menos nessa altura, as eletrónicas de montagem, pronto, muitas histórias, as coisas das portas, essa fase de... E, portanto, foi uma parte do país toda, a parte com a demografia mais ativa, que se pôs a trabalhar na indústria para a exportação. As mulheres e os homens, tendo eles todos quase uma corela de terra para a subsistência. Isto fez um milagre, exportar. Depois, a Sul, que era tradicionalmente o domínio dos grandes grupos empresariais próximos do regime, estava a haver uma revolução, porque a família Mel tinha descoberto que o país tinha uma geografia que não era exclusivamente a do Império, era uma geografia da fachada atlântica. Quando, ao criarem em 67, ou inaugurarem em 67 a Lesnave, descobriram que tinham feito uma oficina de reparação de navios gigantescos no caminho deles. E, portanto, essa oficina foi uma coisa prodigiosa de lucros e levou-os a descobrir que o país tinha uma geografia europeia para servir a Europa. E daí vem a ideia de fazer construção naval, vem a ideia de Sines, vem a ideia de fazer mecânica pesada e, portanto, isso foi um segundo motor. Não é o motor do Norte, que é o motor do minifúndio, da pequena propriedade, das indústrias de trabalho intensivas, é um motor de capital intensivo, de gente vinda do latifúndio. A escola de Lesnave formou 25 mil pessoas, quase todas elas vindas do Alentejo, não é? Que vinham analfabetas, das quais 7 mil foram todas estudar e estagiar nos hoteleiros da Suécia. E, portanto, esse motor funcionou e criou uma enorme expectativa. Vamos ter a siderurgia também queria transformar-se e fazer-se uma maior, etc. E depois temos uma grande... portanto, 2 motores. O Norte funciona sempre de maneira diferente do Sul, mas tiveram os 2 a funcionar. Terceiro, tivemos um outro grande motor, que é muito dramático, que é a imigração. Os imigrantes foram para fora e enviaram dinheiro para as famílias. Esse dinheiro não ficou no colchão, foi entregue aos bancos. E os bancos o que é que fizeram? Não foram investir na terra dos imigrantes, não. Foram investir num boom urbano espetacular, sobretudo em volta de Lisboa, que é urbanização,
crédito ao consumo, a primeira vez que havia coisa comparada a prestações, e o mercado interno animou-se por via do rendimento que nos veio do exterior. 2 motores assentes nas exportações, 1 motor assente na atração de rendimento. Nós hoje temos que repetir exatamente isto com uma grande vantagem, estarmos em democracia. Agora, a democracia tem que ser capaz de inventar estas coisas. Porque senão estamos como agora que não temos nenhum motor. Pronto, é só para dizer, isto é o crescimento. O problema, pronto, eu acho que para atrair investimento direto estrangeiro é preciso ter essas coisas que estamos a dizer, baixar os impostos. Mas, se vocês virem, por exemplo, as novas empresas que estão a investir em Portugal na área das tecnologias, dos serviços prestados às empresas à distância, as multinacionais cá estão, uma é para call centers, mas outras não é para call centers, é para outsourcing de várias funções, do back-office dos multinacionais deles. E o que é que eles acham que Portugal tem? Portugal tem bons engenheiros, a um preço muito mais baixo que em Munique. Bom. Segundo lugar, tem muito boas telecomunicações para o nível de desenvolvimento do país. Portanto, pode-se falar de cá, mandar dados, fazer não sei o quê, de confiança. Terceiro lugar, existe um ambiente acolhedor do ponto de vista social, etc. E as pessoas têm uma grande facilidade de aprender. Pronto. E depois tem uma outra característica que eles dizem, em Lisboa encontram-se pessoas a falar 23 línguas. É uma metrópole. E, portanto, nós podemos fazer com um call center ou um centro de serviços para a multinacional X com línguas de 23 países. Isto é uma maravilha. Claro, pagando salários mais baixos do que se falassem no país deles. Tudo bem. Mas, eu estou a dizer, os investidores estrangeiros de hoje não procuram, eu lembro-me só para... Agora vou mesmo acabar. Nós, uma vez, no DPP, convidámos o líder da segunda maior empresa de serviços informáticos da Índia, o Sr. Murthy, que é da Infosys, para vir cá. E ele, por acaso, foi muito simpático e veio fazer uma conferência cá em Portugal. E o meu colega, que o foi buscar ao aeroporto, começou-lhe logo a perguntar, então, porquê é que o Sr. Murthy, não sei o quê, gostou, foi bem a viagem, então, e porquê é que o Sr. Murthy nunca pensou em investir em Portugal? E ele disse, não pensei, a minha base europeia, não foi bem assim, a minha base europeia é Londres. Fez uma pausa e disse, mas estou à procura de outro sítio, porque nós nunca podemos estar só num único sítio. Então, mas porquê é que não pensa em Portugal? Olha, peço desculpa, tenho um problema que a minha mulher e a amiga dela, que é goesa, foram todos para os Jerónimos, eu tenho que estar não sei o quê. Mas então conhece alguma coisa de Portugal? Elas conhecem melhor do que eu não sei. Então, mas o que é que nós precisávamos ter para que o senhor investisse cá em serviços informáticos? Ele fez uma pausa e disse assim, olha, eu não sei, de repente, não tenho os dados que vocês me possam dar, mas eu quero fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, como é que lidam, a partir de que ano é que vocês falam e escrevem em inglês com facilidade? Segundo, como é que lidam os vossos jovens com matemática? Terceiro, quantos engenheiros informáticos foram por ano? E quarto e primeiro, isto é um país de talentos ou não? Isto não tem que ver com o Val do Ave. E quando foi à ICEP e lhe disseram as maravilhas de Portugal, ele teve que lá todo o tempo, ainda não era a ICEP, e a certa altura, incomodados porque ele não dizia nada e estava sempre calado, e perguntaram, mas o que é que o senhor precisa de saber para Portugal? E em particular sobre as condições de trabalho. E ele disse, só preciso saber uma coisa, posso premiar os melhores ou não posso? Isto é um mundo diferente. E é para este mundo que nós temos que atrair investimento direto estrangeiro. Não é para voltar a ser o renascimento do Val do Ave, com salários de miséria e com gente desqualificada. Porque isso, infelizmente para eles, há muito chinês para fazer. Última pergunta a ambos tem a ver com a última frase do seu texto. O tipo de transformações de que temos falado nesta última hora exige uma estabilidade social e uma força política, se quisermos, que não tem acontecido em Portugal. A sua frase, eu vou lê-la, é que temos de encontrar um novo consenso para os próximos 30 anos, capaz de suportar reformas estruturais que levem a uma mudança de modelo económico e social. Bom, nós não temos consenso nem para os próximos 3 meses, quanto mais para os próximos 30 anos. Por isso o que lhe pergunto é se eu estou errado, e o consenso é, na sua opinião, pode ser construído, ou, se eu não estou errado, então o que é que acontece não havendo consenso? Não, isso é uma coisa muito complicada, não é próprio já para a minha idade, portanto não sei. Não. Isso são coisas para as pessoas que têm responsabilidades políticas. Eu fui sempre técnico, não sei onde se entender, onde descobrir isto. Como dizia o Dr. Vítor Bento, há de haver um momento onde conseguem transmitir às pessoas que realmente estamos numa grande embrulhada, mas que podemos sair de cá, temos que fazer alguns sacrifícios, mas não é todos andar, pronto, não estamos na quaresma, pronto, não é um problema da quaresma, quer dizer, é um problema...
Não sei quando é que isso se vai fazer, mas algum dia tem que se fazer. Não sei bem quando. Vítor, Mas não é uma coisa para eu responder. Vítor Bento, é uma coisa para o Vítor responder. Acredita nessa capacidade de criar consenso e quem é que os pode criar e como? Quer dizer, que os pode criar é a sociedade como um todo. E acho que será muito difícil formar consensos se os consensos não existirem na base, digamos. Isto é, se a disponibilidade para o consenso, se o alinhamento cultural, digamos assim, não existir na base. Se continuarem a querer coisas que são insustentáveis por um lado, absolutamente divergentes por outro, é difícil haver consenso. E o que me preocupa, de facto, atualmente, é a falta de disponibilidade que eu vejo para se discutirem os problemas racionalmente. Nós se virmos, a maior parte das discussões que têm lugar são com as pessoas a gritar, cada um a falar da sua coisa e, sobretudo, ninguém procura objetividade naquilo que diz. Ninguém se alinha em números. Por exemplo, agora, a mantra agora da discussão é a renegociação dos juros. Mas ainda ninguém mostrou o que é que exatamente quer com esses juros. Para já, eu julgo que nem sequer fazem ideia quais são as taxas de juros que a economia está a pagar, o que o Estado está a pagar. Nos empréstimos da Troika, os empréstimos da Troika são 3. É um do FMI, é um do Mecanismo de Estabilidade Europeia e é outro do FEF. O mais caro é o do FMI, que tem uma taxa de juros de 4,7%, que é inegociável, porque não estão a ver os países africanos, porque o dinheiro do FMI não cai do céu, portanto aquilo é dos seus acionistas, que são os países do mundo inteiro. Não estão a ver os países africanos a subsidiar Portugal. Não estão a ver a China, a Coreia, o Japão a subsidiar Portugal quando há fome pelo mundo inteiro e há uma série de países desesperados para conseguir ter mínimos. Portanto, o do FMI é negociável sob pena de toda a estrutura de funcionamento do FMI, provavelmente de toda a estrutura em que assenta, colapsar. Além de que o FMI está a emprestar a Portugal em percentagem da cota mais do que já emprestou a qualquer outro país noutra geografia, em percentagem da sua cota. Bom, portanto, depois os dois europeus, um deles tem uma taxa de juros de 3%, e outra tem uma taxa de juros de 3,2%. E o prazo residual são 11 anos e meio. Nós nunca tivemos taxas de juros médias no custo da dívida inferiores a este valor. Aliás, a mais baixa que tivemos foi há 2 anos, que era 3,8% ou 3,9%, a taxa média. E, portanto, nestes empréstimos, nestes dois europeus, admitamos, enfim, negociando fortemente e muito aguerridamente, conseguimos reduzir 1 ponto percentual na taxa de juros. Poupávamos 400 milhões de euros em 7,2 bilhões de fatura de juros. Vale a pena, do ponto de vista político, vale a pena queimar trunfos numa negociação destas, que obviamente se queimarmos os trunfos numa negociação destas não servem para outra coisa, portanto que os trunfos políticos são um material escasso. Vale a pena fazer isso? Depois há os restantes, no fundo, os restantes empréstimos, porque é aí, quer dizer, quando se fala na poupança de 4 bilhões de euros, ou 4 mil milhões, tem que estar a pensar, embora isso nunca tenha sido dito, na outra dívida, portanto, na dívida que está tida em mãos privadas. Isso significa abrir a negociação para a reestruturação da dívida, porque alterar as taxas de juros dos contratos estabelecidos é reestruturar a dívida. Não deve ser um assunto tabu, mas é preciso que, quando se discute na praça pública por pessoas responsáveis, primeiro saibam como é que isso se põe em prática, como é que é, chega-se à rua e diz, olha, a gente agora não quer pagar, ou vocês aceitam, ou como é que é. E uma alteração dessas tem prós e tem contras, como aliás todas as alterações. E, portanto, quem põe isso na praça pública tem que ter resposta como é que resolve os contras. Portanto, isto só para dar um exemplo, mas estou convencido que a maior parte das pessoas que falam na negociação dos juros nem sequer sabe, quer dizer, quais são os valores que temos presente. Aliás, a taxa média de toda a dívida do Estado é inferior a 4%, são 3,8% ou 3,9%. Mas, portanto, isto para dizer, portanto, que grande parte da discussão, as pessoas não fazem contas, não usam números, o parece é construído na base de houve uma opinião de um, e a partir daí constroem a sua opinião, tomando a opinião de um como sendo um facto, a partir do qual se alavanca. Nesta base não é possível criar consensos, porque não é possível sequer consensualizar a realidade, chamemos-lhe assim, quer dizer, sem consensualizar a realidade, isto é, sem reconhecer a realidade,
a partir de, quer dizer, se cada um definir a sua própria realidade, quer dizer, cada um tem o seu sonho e, portanto, os sonhos são difíceis de conciliar, são difíceis de consensualizar por natureza, cada um tem o seu sonho. Portanto, acima de tudo, eu acho que era preciso muito realismo, muita objetividade, e eu não estou a ver, de facto, essa disponibilidade, porque estou a ver gente responsável, instituições responsáveis do Estado, no fundo, a dizerem coisas gravíssimas, sem sustentabilidade e, portanto, aumentando. Depois, qual é o efeito que isto tem na sociedade? Uma sociedade que está ansiosa, que está assustada, que está traumatizada, que está a sofrer, quando lhe apresentam duas narrativas, uma que lhe promete o céu e a terra e outra que lhe promete a vida dura, qual é aquela que as pessoas naturalmente escolhem? E, sobretudo, se as pessoas, os mediadores, merecerem igualmente confiança. Porque depois não tem a forma de pedir contas, porque nunca se vai conseguir, porque isto tem que ser um exercício racional, nunca se vai conseguir provar se o caminho era certo ou era errado, quer dizer, porque o facto de se recusar aquele caminho, vai sempre alguém ficar na dúvida que se o caminho mirífico que é oferecido não teria sido a salvação, e portanto, estas são discussões, a não ser por processos racionais, nunca é possível fazer esta escolha de vida, mas enquanto se continuar, digamos, a recusar, tratar a realidade e confrontar opiniões, porque as opiniões são muito importantes, a divergência de opiniões é muito importante, e o confronto de opiniões é muito importante, aliás, como diz o povo, e com toda a razão, a sua sabedoria da discussão nasce a luz, porque mais sabem mais do que menos. Eu parto sempre do princípio que em qualquer organização, e isto é um princípio que eu uso na própria gestão, em qualquer organização, seja individual, seja familiar, a quantidade de inteligência que existe fora é sempre muito maior que a quantidade de inteligência que existe dentro. E, portanto, quando se tenta confinar apenas a inteligência dentro, está-se a perder. Portanto, o confronto de opiniões é saudável. Mas uma coisa são opiniões, outra coisa são palpites sonhadores, portanto, sem suporte na realidade. Mas eu sou aberto à esperança e, portanto, eu reconheço que neste momento é muito difícil, mas acredito que porque se nós virmos bem, quer dizer, o caminho da sociedade tem sido razoavelmente, apesar de tudo, tem tido bom senso. Portanto, eu acredito que esse bom senso possa acabar por emergir, quanto mais não seja por estado de necessidade. Mas neste momento prevalece o escapismo. E, portanto, começaram-se a oferecer soluções de escapismo e, portanto, as pessoas estão-se a agarrar, digamos, ao escapismo como refrigério para as dificuldades que estão a viver, sem medirem, porque não têm condições para medir, que esse escapismo, em muitos casos, leva apenas a um precipício. Muito bem, Dr. Vítor Bento, Dr. Félix Ribeiro, quero agradecer a vossa presença para um debate tão rico. Ao longo da última hora falámos sobre a reconstrução do poder na zona euro e sobre o papel que a Alemanha tem nessa reconstrução de poder e sobre o papel que Portugal pode e deve ter nessa geografia económica e monetária. Falámos também sobre que Estado queremos ter, que Estado podemos ter e sobre este consenso, ou possibilidade de consenso, tão dinamitada pelos, parece-me que, e à qual aparentemente os técnicos se querem esquivar. Enfim, com alguma ironia, cito-lhe o Álvaro de Campos, que dizia: sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica, fora disso sou um doido com todo o direito a ser. Caros técnicos, caros doidos, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado.